lutando contra isso. Na verdade, quem tá ficando rico é o Vorcaro, né? O que já é um sintoma do problema. Bom, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, Renan, até porque tá chegando no limite de horário, não vou te prender aqui por mais tempo, mas imaginando que você foi eleito. E aí, geralmente, os políticos usam o primeiro ano de governo para fazer aquilo que é mais impopular, porém mais necessário para que o boi não morra e o carrapato fique sem alimento, né? Então, imaginando que você tem agora os 4 anos, mas tem nesse primeiro ano meio que uma carta branca, porque você tem muita popularidade e não vão querer ir contra o que você quer fazer. Então, o que a gente esperaria de um primeiro ano de governo do Renan Santos? O que você começaria a arrumar no Brasil, pensando que você tem esse capital político e, cara, tem 365 dias para gastar esse negócio no que pode ajudar muita gente em longo prazo? Primeira coisa, ainda em 2026, ou seja, na transição, como muitos presidentes usam a transição para fazer, especialmente as reformas econômicas, eu passei uma PEC da transição, já com a PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri, de reforma fiscal, uma reforma fiscal muito, muito pesada para a gente resolver a curva, a relação dívida-PIB, e a gente ter uma perspectiva de queda dos juros para facilitar investimento. Isso tem que se passar na transição. A PEC já está protocolada, já tem umas 70, 80 assinaturas coletadas. O presidente tem que entrar e falar, vamos passar isso agora. E a gente tem que fazer tudo para passar. Porque isso vai deixar a gente com um conforto do ponto de vista fiscal e até de entrada de dólares para a gente poder entrar aí quando eu tomo posse na segunda parte, que é mexer nas leis penais, mexer nas leis de execução penal, colocar certos lugares em estado de defesa e começar a destruir o crime organizado. E você gastar os 4, 5, 6 primeiros meses do ano destruindo o crime organizado e baixando muito a percepção do eleitor e do brasileiro de segurança. A pessoa fala, cara, eu consigo andar no meio da rua com o celular. Se eu conseguir fazer, nos 6 primeiros meses, a pessoa entender que ela vai andar na rua com o celular e que a capacidade pagadora dela, até por conta de uma queda de juros, que eu acho que surpreenderia a gente a velocidade da queda de juros. Se você cai do 14 para 11, do 11 para 10, e como isso teria um impacto econômico, sem deixar virar inflação, claro, eu acho que você chega num ponto ótimo nos 6 primeiros meses, que vira um capital político através da aprovação colossal. E aí onde eu gastaria todo o meu capital político, comentei com você ao longo do podcast, nessa reforma administrativa do Estado brasileiro, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que aí a gente altera o Brasil pro futuro, longo prazo. Aí estamos falando de eu ter deixado um legado que, se eu perder a eleição, se eu só fazer besteira, se eu mandar o galera tomar detergente, se eu ficar taxando blusinha o resto do mandato inteiro, o legado vai ser tão bom, tão bom, tão bom, que provavelmente eu seria o maior presidente da história do Brasil, fazendo essas 3 coisas. Então essas 3 coisas precisam ser feitas. Lógico que tem reformas microeconômicas de competitividade para fazer, que eu não coloco como as grandes reformas, mas essas 3 coisas, uma super reforma fiscal focada na despesa, uma retomada do território brasileiro que está na mão do crime e a geração de segurança em todos os lugares, ou seja, seu celular está livre. E 3, a lei de responsabilidade gerencial, eu tranquilamente teria sido o maior presidente da história do Brasil. Só com essas 3 coisas. Então eu preciso fazer isso no primeiro ano. Perfeito. Muito bom. Da minha parte era isso. Sim. Renan, cara, foi um prazer recebê-lo aqui. E para quem está acompanhando, acho muito difícil que o pessoal não te conheça, né, tendo em vista principalmente agora a corrida eleitoral, os nomes já estão lá nas pesquisas sempre, mas para quem quer conhecer mais sobre você, o Partido Missão, quais são os links, redes, você falou do Livro Amarelo, onde é que o pessoal encontra isso? Fique à vontade para falar. Livro Amarelo é o livro de propostas, livroamarelo.com. Hoje você compra os estudos do Livro Amarelo, mas a gente vai lançar o livro já pra campanha, que vai ser aí, assim, o pacote com as propostas todas muito bem explicadas. Se a pessoa assina o Valete Plus, que é basicamente o nosso aplicativo, que é uma rede social interna para discussão de ideias, ali você vai encontrar uma galera sensacional para você produzir conteúdo. E me conhecer especificamente, Renan Santos MBL em todas as redes sociais. Renan Santos MBL no Instagram, no TikTok, no X, no YouTube. No YouTube, conteúdos mais aprofundados. No Instagram, um monte de conteúdo diariamente. E no X, as besteiras que eu mesmo escrevo, não tem assessoria, é eu mesmo que posto lá. Muito obrigado, Renan, por ter vindo aqui. Muita gente, inclusive nos episódios anteriores, eu falei que eu não te conhecia. E aí fui crucificada. E eu acho que é interessante as pessoas entenderem que existe um mundo para além do chat, né? Sim. Então, eu acho que é esse mundo que você precisa, inclusive, conquistar e chegar. Eu estava quieta aqui ouvindo, lendo os comentários, e eu acho que é muito pertinente que a gente tenha uma alternativa e que essa alternativa chegue nas pessoas. Então, o pessoal aí acompanhar para poder conhecer. Muito obrigado por estar aqui e vocês estarem aqui com a gente. A gente tem sempre, toda quinta-feira, um episódio novo no podcast para agregar de alguma forma a vida de vocês, e também vocês podem me encontrar no @maluperini no Instagram. Se o brasileiro fosse intolerante com corrupção, cara,
Não tinha como os dois primeiros estarem sendo os dois primeiros, né? Exatamente. Que ou Era você eu, tem o Zema e o Banco Aldo, Master, cara, né? você tem escândalo do INSS, você tem todo um legado também de coisas feitas lá atrás, né? Então, o pessoal muitas vezes justifica isso falando, pô, mas eu vou votar porque sei lá, o Renan e o Zema não vão pro segundo turno, por exemplo. Só que, cara, o primeiro turno é pra isso, né? Por isso Você que vota no melhor e aí no Exato. segundo turno você escolhe o menos pior. Ao menos Né? Segundo turno, geralmente, você tem que escolher. Aqui no Brasil, infelizmente, é assim, né? Câncer de fígado ou pâncreas. Né? O pâncreas mata, fígado você pode remover uma parte. Então, vou no de fígado. Mas no primeiro turno, não. Tem sempre muita alternativa. Mas, infelizmente, alternativas boas não costumam ir pra frente, E né? vale Vamos ver a se a gente gente- muda isso. E vale a gente dizer, né, que agora teve o escândalo aí do áudio do Flávio ontem, e o pessoal tem uma galera que é bolsonarista ferrenha e as pessoas tentando, de alguma forma, defender. E desculpa, mas se você está tentando defender isso, você é como as pessoas que votam no Lula. Você é a mesma coisa. Você está tentando defender uma corrupção. Não, a justificativa é, mas ele também fez filme do Lula e do Temer, porra. O cara roubou ali. Mas outro roubou também. Pelo amor de Deus, né, pessoal? É isso. Então, e, Renan, só uma informação pra você saber, cara, você bateu o recorde de audiência do podcast aqui. 22 mil Uhul! K. É. Maravilhoso. Parabéns. Pô, Bom, obrigado. pessoal, pra quem tá assistindo,